Amém. Então, agora nós continuamos o nosso estudo da eclesiologia, especificamente os termos ou os nomes das pessoas que servem na igreja local. E na página 12, nós temos letra B aqui embaixo que diz: o Novo Testamento utiliza vários termos diferentes para os ministros ou os líderes da igreja. E na semana passada eu enfatizei que há palavras na língua original que podemos usar para distinguir, porque às vezes na tradução dá uma confusão. E o tradutor, tentando ajudar a gente, escolhe certas traduções. Mas afinal de contas é bom ver a língua original para discernir, posso usar a palavra? Para distinguir as pessoas na igreja. E como eu falei na semana passada, você pode observar em cada denominação, muitas vezes, um uso diferente desses termos. Existem igrejas que nem usam o termo pastor. Existem outras igrejas que parece que é o único termo que elas usam. Nós queremos ver o que a Bíblia usa e daí ver o que devemos usar hoje em dia. Na semana passada também notamos a palavra, ou estudamos já a palavra apóstolo, e notamos que biblicamente apóstolo é uma pessoa que não existe mais hoje em dia. Ninguém, por exemplo, está escrevendo novas escrituras que nós podemos incluir na palavra de Deus. Ninguém. Isso não quer dizer que ninguém pode ser usado pelo Espírito Santo, mas a influência do Espírito Santo hoje é diferente do que a inspiração do Espírito Santo na época da Bíblia. Uma grande diferença. Você pode falar: pastor Johnny pregou uma mensagem fortíssima, maravilhosa, Deus tocou a mensagem impactante, e fala tudo isso. Podemos dizer que Deus fez algo, mas ao mesmo tempo ninguém deve dizer que o que eu preguei deve ser incluído na Bíblia, porque eu não tenho o que o apóstolo Paulo ou Pedro ou os outros tinham. Também estudamos na página 13 o profeta. E profeta, nós notamos uma transição, uma transformação. Você vê como tinha profetas até profetizando, vai passar uma fome, como o profeta Ágabo, falando isso para a igreja, no início da igreja, no primeiro século no primeiro século. E daí, quando você continua na Bíblia, você percebe que até isso começa a sumir. E você estuda a história da igreja e você percebe que esse tipo de coisa não continua. Você volta para a Bíblia para achar um versículo específico que diz que há um momento esse tipo de dom, apóstolo ou profeta, cessou. E você não encontra um versículo tão específico. Mas quando você vai para versículos como eu mostrei para vocês na semana passada, em Hebreus 2 e outras passagens, dá para ver que até durante o primeiro século, tinha certas pessoas que estavam percebendo Deus autenticou com milagres e profecias especiais o início do movimento do Evangelho, e depois de estabelecer a igreja, ele não continuava com esse tipo de coisa. Até hoje ele faz milagres, mas ele não faz do jeito que ele fazia nos primeiros anos do primeiro século, nem durante o primeiro século inteiro notamos milagres. Provavelmente a última coisa que podemos realmente observar, que era algo de uma proporção bíblica, é quando o apóstolo João, que morreu por último entre os apóstolos, que recebeu o livro de Apocalipse por uma visão, e ele faleceu, e daí nós entramos em outra fase além ou depois da Bíblia. Agora, hoje à noite, depois desse resumo, nós vamos ver a próxima pessoa importante na igreja local,
que é o evangelista. Vocês podem notar essa palavra aqui na página 13 da apostila. Evangelista. E o evangelista, ele vem da palavra grega evangelistes, ok? Um homem que basicamente prega o evangelho. A palavra evangelho, irmãos, nós sabemos quer dizer especificamente a mensagem da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus, segundo as profecias, para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o evangelho. Então, a Bíblia não é o evangelho. A Bíblia é a palavra de Deus. O evangelho é parte da palavra de Deus. É uma coisa ensinada na Bíblia. É a coisa principal, mas não é a Bíblia. Então, o evangelista, ele prega o evangelho. A ideia da palavra é pregador do evangelho. Ele vai para os perdidos e prega o que os perdidos precisam entender para serem salvos. A marca principal, nós notamos isso aqui, e no livro de Atos, nós notamos em capítulo 6, versículo 5, 7 homens que foram escolhidos para serem diáconos ou servos da igreja, mas 2 desses homens, Filipe e Estevão, são também evangelistas. Esses homens tinham, além disso, poder como os apóstolos e profetas, podendo fazer até milagres, Deus dando sinais, novamente coisas para estabelecer ou autenticar o evangelho no primeiro século. Coisas incríveis que estavam acontecendo. E esses 2 homens nós temos como exemplos em Atos de evangelistas. E vamos notar um versículo, Atos capítulo 21, por favor. Atos 21, versículo 8. Aqui diz: e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então esse versículo é muito interessante, porque quando diz aqui era um dos 7, liga ele com o grupo de diáconos em Jerusalém em capítulo 6. Então, esse homem que foi escolhido para simplesmente ter a responsabilidade de cuidar das viúvas na igreja, em Atos 6, esse também era evangelista. E nós, então, podemos já compreender que existe a possibilidade de uma pessoa ser uma coisa na igreja e também ser outra coisa. Nesse caso, diácono que era evangelista. Eu já percebi que muita pessoa tem a ideia que o diácono na igreja é somente o cara que ele não prega, não ensina, ele limpa as cadeiras, ele toma a responsabilidade de algo do ministério, sei lá. Talvez ele ajuda a tomar uma decisão com o pastor, ou ele dá conselho para o pastor numa conversa com os outros diáconos. E beleza, ele pode fazer tudo isso, e tudo isso é bíblico, amém, muito bem. Porém, esses diáconos eram também evangelistas, não há um problema com isso. Nós não vamos até notar que em outros casos também, o apóstolo, ele também é presbítero. Não há nada errado nisso. A Bíblia fala sobre isso. Nós vamos notar essas coisas. Interessantemente aqui, nós podemos seguir Estevão em capítulo 7 de Atos, e esse evangelista prega a maior mensagem no livro de Atos, em Atos capítulo 7, e depois, infelizmente, o povo não aceita a pregação, os perdidos, os judeus que não recebiam Jesus, eles mataram Estevão. E nós chegamos a ver outro evangelista, Filipe, em capítulo 8, e diz aqui em versículo
4 de Atos 8, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E explica os sinais e tudo, e você pode continuar vendo aqui um Simão, um mágico, ele, entre aspas, recebe Jesus, ele é um verdadeiro apóstata. Nós vamos notar isso, continuando no capítulo, ele não recebe Jesus de verdade, ainda que ele cresce, ainda que ele fosse batizado, ele é um homem corrupto, muito corrupto. E Pedro até fala coisas para ele sobre isso. Mas o interessante é que, em versículo 14, um monte de gente recebeu Jesus, inclusive esse Simão, entre aspas, através do ministério do diácono, também evangelista, Filipe. Mas Filipe tem um limite para o ministério dele. Nota aqui, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ok, alguém pode me dizer rapidinho, eu expliquei isso na semana passada, porque Filipe pregou o Evangelho, mas através dele, ele era evangelista, o Espírito Santo não veio sobre o povo, e o apóstolo Pedro precisou chegar, impor as mãos para o povo receber o Espírito, que é muito estranho, porque hoje em dia não é necessário. Eu não preciso impor mão em ninguém para você receber o Espírito. Se você receber Jesus, segundo o apóstolo Paulo, Efésios 1, 12, 13 e 14, você automaticamente recebe o Espírito Santo de Deus. Então, porque aqui em Atos 8, esse evangelista Filipe prega e ninguém recebe o Espírito, somente quando chegar Pedro. Alguém pode me dizer? Eu expliquei isso, se eu não me engano, na semana passada. E o motor tem que começar a funcionar de novo hoje à noite na cabeça. Alguém lembra? Ninguém quer falar. Vocês sabem, não quer falar. Tudo bem, eu vou explicar para vocês rapidinho, para vocês poderem lembrar de novo. Em Mateus 16, Jesus disse: quem sou eu para as pessoas e para vocês? E Pedro disse: você é o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: você é bendito por Deus, bem-aventurado. Deus revelou isso para você. E você vai receber as chaves do reino. Chave é para fazer o quê? É para destrancar o reino. E vocês sabem que nos cultos pela manhã, inclusive especificamente esse culto pela manhã no domingo, eu ensinei sobre o reino de Deus e o que é. E parte disso é a ideia da palavra de Deus penetrar o coração. Mas Deus deu as chaves para isso acontecer, primeiro com os judeus, em Atos 2, Pedro, pregador principal. Depois, em capítulo 8, aqui com Samaria, com Pedro, impondo mão às pessoas recebendo o Espírito Santo. E depois ele prega aos gentios puros, e eles são batizados e recebem o Espírito Santo de Deus. Então, Deus usou Filipe para ganhar a Cristo, esses da Samaria, mas usou Pedro, que tinha a chave. Somente ele usou Pedro usando a chave para o Espírito Santo vir aos novos convertidos entre os samaritanos, ok? Essa é a explicação. Hoje nós não vemos essa necessidade, porque Pedro já abriu, Deus já autenticou a salvação dos judeus, dos samaritanos e de todos os gentios. Então, vendo isso, hoje, quando eu cheguei aqui para pregar aqui no Brasil o Evangelho,
Pedro não precisou ressuscitar para chegar aqui e colocar a mão dele na sua cabeça para você receber o Espírito de Deus. Você é gentil, mas ele já abriu essa porta para nós. Então não é necessário. Agora, automaticamente, na hora que você recebe Jesus, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Nós notamos isso nas Escrituras e nas nossas vidas. Na verdade, é isso que traz o novo nascimento, que é a promessa do Pai para a igreja. E nós estamos vendo isso hoje. Então, esse evangelista, Filipe, ele pregava, mas era Pedro, ainda esse apóstolo, que precisava abrir a porta. Vamos continuar aqui agora. Próxima palavra, pastor. Algo interessante aqui no Brasil. Parece que quase todo homem que prega regularmente no Brasil, que foi ordenado, ele automaticamente recebe o título de pastor. Isso não é comum em todo o país. Em outros países, por exemplo, no meu país, ninguém me chama de pastor, ninguém. Na verdade, é até uma vergonha, porque a ideia de pastor é ficar para sempre na mesma igreja, e a ideia de um missionário é implantar várias igrejas. E se ele for ao campo missionário para ser implantador de igreja, missionário, mas ele ficar em uma só, é uma vergonha, quer dizer que ele não consegue implantar mais igrejas. Outra coisa interessante aqui no Brasil é que existe certas igrejas, denominações, até algumas seitas que falam que pastor não existe, não há pastor na igreja, não existe isso. Então, o que a Bíblia fala sobre esse pastor, né? O que a Bíblia fala? Vamos ver aqui. A palavra aqui é poimen. Poimen é um homem que apacenta a igreja com a palavra. E nós podemos comparar as palavras que se encontram na Bíblia: doutor, ancião, presbítero e bispo. E essas palavras basicamente são a mesma pessoa. Há uma distinção aqui ou ali, há um significado além, às vezes, da ideia de um pastor. Mas basicamente, quando você compara as funções e o uso da palavra em cada passagem, você chega à conclusão que é a mesma pessoa. É um homem que Deus colocou na igreja para alimentar espiritualmente o povo e liderar o povo em uma certa direção, que deve ser a vontade de Deus, a direção da vontade dele. E interessantemente, e alguém pode discordar de mim nesse ponto, e eu não tenho problema, mas eu tenho as minhas razões, eu vou tentar explicar. Não há exemplos específicos de pastores na Bíblia. Não há ninguém cujo nome tem pastor tal. Nós temos na Bíblia dois homens que muitas vezes as pessoas falam, eles são pastores, que são Timóteo e Tito. Também nós notamos que provavelmente Tiago, um dos Tiagos, ele era o pastor da igreja em Jerusalém, ok? Mas você nunca vai achar uma passagem que diz tal pessoa é o pastor, além de Jesus, o bom pastor. A Bíblia fala que ele é o pastor. E eu entendo e concordo com a posição que Tiago era um pastor. Pelo jeito dele em Atos 15, ele falou uma palavra final, a sentença dele, e todo mundo basicamente entendeu, concordou, e a igreja foi para o próximo passo. Ele tinha mais autoridade, pelo jeito da conversa em Atos 15, do que Paulo e Barnabé, interessantemente. E Paulo e Barnabé, quem são eles? Mas esses grandes apóstolos. Mas na igreja em Jerusalém, a sentença veio de Tiago. E agora, Timóteo e Tito.
quando você estuda esses dois homens, eles não tinham um ministério como um pastor. Deixe-me ir diretamente para Tito. Tito tinha um ministério um pouco diferente. Vamos para o livro de Tito para ver isso. Tito capítulo 1, por favor. Espero que com a chuva ainda vocês possam me ouvir. Vou tentar falar claramente e devagar. Ok, Tito capítulo 1, vejam comigo o versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Ok, Tito aqui tem uma obra muito diferente do que, por exemplo, a obra de um pastor, entre aspas, comum. Porque o alvo dele era ir de igreja em igreja, de cidade em cidade, e ajudar as igrejas a estabelecerem a sua própria liderança entre os presbíteros. Então, eu recebo aqui o título de pastor porque eu estou ajudando essa igreja. Eu sou missionário porque eu estou implantando essa igreja. Eu sou pastor porque eu estou pastoreando esse grupo agora. Mas eu não estou indo para várias igrejas. Um tipo de homem superior não me deixou aqui e falou: olha, nessa cidade de Ouro Preto, Jaru, Teixeirópolis e Ji-Paraná, você vai ter que ajudar a formar liderança em cada igreja entre os anciãos, os presbíteros. Nunca aconteceu. Então eu, pessoalmente, comparando a palavra pastor com a obra desses homens aqui, eu vejo aqui homens que eram ajudadores dos implantadores das igrejas. Eles iam lá nos momentos iniciais das igrejas para estabelecer algo, porque não tinha liderança, não tinha uma base. E olha, eu gostaria tanto, irmãos, de poder ter uns homens comigo, que eu posso falar: olha, vamos para tal lugar, você vai ficar lá, você vai estabelecer a liderança, e nós vamos para outro lugar fazer a mesma coisa. Ao invés de eu ficar no mesmo lugar, preciso fazer de tudo para a igreja chegar a um certo ponto. Mas você vê aqui Paulo levando um grupo de homens e deixando em lugares para fazer uma obra. E nós comparamos isso com Atos 14, 21, 22 e 23, que eu ensinei 2 semanas atrás, sobre exatamente isso. Ele evangelizava vários lugares, mas não estabelecia 100% igrejas em todo lugar. Tinha igrejas, mas bem pequenas, novas e sem boa liderança. E ele deixava homens para continuar a obra em cada lugar. Então, nós notamos isso. Então, quando a palavra pastor está na Bíblia, é uma ideia diferente de alguém que apacenta. Nós podemos ver essa palavra algumas vezes. Deixe-me mostrar para vocês rapidinho. Em Efésios 4, a Bíblia fala sobre o pastor sendo um dom que Deus dá para a igreja. Em Efésios 4:11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E pela linguagem do grego aqui, muita pessoa junta pastores e doutores, dizendo é a mesma pessoa, mas distinguindo os dois lados. Ele não somente ensina e some, mas ele está com o povo, ele está liderando o povo, ok? Um pastor. Agora vamos para o livro de Hebreus e notar capítulo 13. Hebreus capítulo 13 usa a palavra pastores em versículos 7 e 17. Aqui Hebreus 13, 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores
que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, esses homens aqui falam a palavra de Deus, então estão pregando, e também eles são exemplos para serem imitados. É o dever de cada membro da igreja imitar a vida do pastor, gostando ou não. É o que a Bíblia fala. E daí, versículo 17, uma expressão até mais forte ainda, diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O pastor compreende, um dia ele vai ter que, vamos dizer, dar relatório para Deus sobre a obra dele com as ovelhas. Então, os membros devem obedecer o pastor pensando: Deus colocou esse dom na minha igreja de propósito, eu preciso honrar esse que Deus me deu, porque um dia esse pastor vai ter que dar conta para Deus, ele vai ter que explicar o que aconteceu na igreja. Então a Bíblia usa essa palavra pastor, nós notamos pelo grego e por esses versículos a responsabilidade do pastor, mas como eu falei, o único homem que eu consigo dizer ele era o pastor de uma igreja é o homem Tiago, em Atos 15. Mas tem outros que funcionam assim por um período, como Timóteo ou Tito, e claro, Paulo e outros estavam fazendo essa obra. Então, quanto a mim, eu digo que eu sou missionário e também pastor ao mesmo tempo, mas eu não, e Deus sabe o que vai acontecer, eu não pretendo morrer aqui em Ouro Preto, eu pretendo implantar outras igrejas, se Deus permitir. Se não, então que a vontade dele seja feita, não sei, mas essa é a ideia. Agora vamos para a próxima palavra aqui, é a palavra doutor. Essa palavra se encontra também em Efésios 4:11 e é a palavra didáscalos, didóscalos. Essa palavra basicamente quer dizer um professor, né? Alguém que ensina. E como eu falei, muitos entendem que essa palavra se liga com a palavra pastor. Mas vamos notar algo interessante em Atos 13, por favor. A igreja estava orando, estava jejuando, e tinha um grupo de homens que eram líderes. E a Bíblia fala sobre esse grupo, algo eu acho interessante. E versículo 1 de Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, a Bíblia fala sobre esse grupo de homens, que inclui Barnabé e Saulo, que é Paulo, apóstolos, homens enviados por Deus para fazer a obra de um apóstolo, mas também tem aqui a palavra doutores. E eu não sei se Deus está falando sobre todos eles, porque tem esses outros homens também, ou somente alguns deles. A Bíblia não esclarece, mas tem esse grupo na igreja. Interessantemente, há mais do que um líder, um doutor nessa igreja, mais do que um profeta nessa igreja. Algo interessante, algo notável aqui, mas novamente a Bíblia não esclarece. E como eu falei, vocês estão vendo isso aqui de novo, como Deus não fica muito preocupado com o uso de títulos na Bíblia. Sim, ele usa a palavra apóstolo no Novo Testamento e liga com pessoas. Ele usa a palavra profeta no Velho Testamento e liga com as pessoas. Mas nós notamos que no Novo Testamento, quando você vê todas essas passagens, ele não fica tão preocupado em dizer ele é pastor, somente pastor, ele é apóstolo e somente apóstolo. Você vai ver
ele não é somente doutor, mas ele é isso e é pouco disso, é isso e aquilo. E nós podemos então compreender que há uma certa flexibilidade nas Escrituras quanto aos termos. Nós não devemos negligenciar o que a Bíblia fala sobre esses termos, mas ao mesmo tempo existe uma flexibilidade. E por causa disso, eu, como implantador de igreja, como missionário, alguém que eu vim ao Brasil para implantar igrejas, eu não me preocupo com a ideia de pastorear essa igreja por um período. Para mim, eu vejo a grande necessidade. Então eu estou aqui, eu estou feliz, eu gosto de fazer isso. Ver Deus transformar suas vidas através da palavra de Deus é uma coisa maravilhosa para mim. Eu gosto disso e eu amo vocês, então não é uma coisa difícil, ainda que haja várias lutas. Mas eu vejo que futuramente não vai ser errado eu falar para vocês, agora tem liderança estabelecida, tem um pastor aqui que prega bem a palavra de Deus, Deus está usando ele, eu consigo sair, é a vontade de Deus, eu vou implantar outra igreja. Eu consigo imaginar isso. Um dia, quando eu não sei, né? Deus sabe. Agora vamos para o ancião. E vamos ligar ancião com a próxima palavra, presbítero. Se você notar aqui, ou se você observar bem aqui, você vai notar que a palavra ancião no grego é presbúteros e a palavra presbítero é presbúteros. Ou seja, no Novo Testamento, quando você vê a palavra ancião, ou você vê a palavra presbítero, é a mesma pessoa. Mesma pessoa. Então você pode ligar essas palavras. Porque o tradutor da Bíblia em português escolheu ancião em um lugar e presbítero em outro lugar. Eu não sei, pode ser que ele pensou, olha, aqui eu vou usar como título e aqui somente para enfatizar a idade da pessoa. Eu não sei, mas na verdade, quando você compreende isso, você daí precisa entender o que é o significado da palavra presbítero ou presbúteros. E quer dizer ancião, alguém de mais idade, com mais experiência. Não precisa querer dizer pastor, é alguém de idade na igreja. E para colocar no contexto do primeiro século, vamos também notar o seguinte: os implantadores de igrejas, como Paulo, missionários, apóstolos, eles iam para, em primeiro lugar, a sinagoga dos judeus. A sinagoga já tinha uma hierarquia de liderança através dos homens. Então, se uma grande porção da sinagoga recebe Jesus, o que isso quer dizer? Eles não vão derrubar essa hierarquia, eles vão manter. Esse ancião, esse presbítero da sinagoga, ele não vai, então você não é mais isso porque agora você faz parte da igreja. Não, eles nem queriam derrubar a sinagoga, não era o alvo deles. Eles tinham reuniões no sábado na sinagoga, mas quando os judeus começaram a perseguir, então mantinham cultos nos domingos e não era problema porque eles estavam celebrando a ressurreição de Jesus. Mas afinal de contas, existem duas palavras no português e uma palavra no grego, a língua original. É um homem mais velho de experiência e maturidade. Podemos, por exemplo, vamos ver Atos 20 aqui rapidinho. Atos 20, versículo 17, diz aqui: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Aqui Paulo está dando tchau para a igreja e somente chama os anciãos. E eles são os presbíteros. A palavra é a mesma palavra. Podemos também ver 1 Timóteo capítulo 5. Vamos para 1 Timóteo capítulo 5. E diz aqui em versículo 17, 1 Timóteo 5, 17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, aparentemente, usando a palavra presbíteros, nós estamos vendo que existiam anciãos que governavam, que faziam parte da liderança, que não estavam necessariamente ensinando, e eles precisavam ser honrados. Mas, além disso, tinha também presbíteros ou anciãos que estavam ensinando que mereciam duplicada honra, ok? Então, vamos colocar no contexto da Igreja Batista Independente de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, Brasil. Um grupo de homens da nossa igreja que são maduros, vamos dizer, cheios do Espírito Santo, querendo servir a Deus, e entre eles há alguns que também estão ensinando, ou seja, são pastores, líderes na igreja. Não há nada errado em falar isso, é isso que a Bíblia enfatiza. Muitas vezes, então, precisamos distinguir que a palavra presbítero não precisa querer dizer uma posição oficial, porque entre esses presbíteros que tem alguns que ensinam que são, eu vou usar a palavra, os doutores ou os pastores da igreja, mas os outros têm sua influência e devem ser honradas. E eu vejo homens como, por exemplo, o Ademar. Ademar tem alguns anos, né? E Ademar, ele é salvo, está no estudo bíblico, está nos cultos, está sendo uma bênção, ajudando a igreja. Ao meu entendimento, ele já é um ancião na igreja. Biblicamente, pela idade, pela maturidade, ele já tem isso. E nós podemos falar de outros homens que são mais novos, que se têm maturidade e estão servindo a Deus, são membros da igreja. Eu considero homens que devem receber honra, mas não são pastores ainda, não são. E nós podemos distinguir essas coisas, compreender essas coisas. E enquanto eu falo tudo isso para vocês, irmãos, eu sei que há muito debate sobre isso e pessoas vão brigar. Eu falo, se quiser brigar, tudo bem, mas vamos sempre voltar para a Bíblia e comparar com ela, porque é a Bíblia que nos dá a nossa resposta. E se eu tiver algo errado no que eu falo, me mostre, por favor. Eu não quero falar nada de errado, mas eu vejo esses exemplos na Bíblia sobre os anciãos e presbíteros versus um pastor ou doutor que está realmente liderando, governando, etc., a igreja. Mas nós notamos isso aqui, e até entre esses aqui, diz aqui, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. E nós notamos como presbíteros têm esse título, vamos dizer título, esse nome, ancião, que conseguem governar, mas não são os que estão ensinando, ok? Então, vamos continuar aqui e ver 1 Pedro capítulo 5. De novo, algo interessante aqui sobre essas palavras. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Ele diz aqui, aos presbíteros, mesma palavra, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. E alguém talvez não prestando atenção fala, mas peraí, ele é um apóstolo, agora diz que ele é presbítero. É porque presbítero quer dizer ancião. Então, novamente, Pedro pode ser apóstolo e presbítero ao mesmo tempo, não tem problema. Ele diz aqui, sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. E agora ele vai explicar para o presbítero como ele deve agir. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória.
Eu não quero confundir, deixa-me tentar explicar o que eu estou tentando falar. Nós já notamos como há uma mistura de palavras, tem pastor, doutor, presbítero, ancião, etc. Em 1 Timóteo ele distingue os grupos e tem alguns que governam e outros que estão ensinando. Nós notamos isso. Aqui ele fala para esses presbíteros, que são anciãos, eles devem apacentar o rebanho de Deus de uma certa forma. Então nós estamos vendo esse grupo de homens que tem uma certa capacidade, certa responsabilidade de apacentar. E no início, quando eu estava ensinando hoje à noite, eu expliquei que nós podemos usar esses termos de uma forma intercambiável. Pastor, bispo, presbítero, ancião. Mas entre tudo isso já tem o título ancião que existe, que veio da sinagoga, etc. E ele vai dar na Bíblia certas qualificações para os que vão ser pastores, que isso nos leva para a próxima palavra, é a palavra bispo. Se vocês puderem chegar aqui em 1 Timóteo capítulo 3, ok? 1 Timóteo capítulo 3. A palavra bispo é a palavra episcopos. É um homem que supervisiona e administra a igreja. A ideia de um bispo é a pessoa que consegue ver além da visão dos outros. E vamos dizer que há 10 portas, que na sua vida você tem que passar por essas 10 portas. O bispo, ele deve ter a capacidade de ver além, ver até o fim, para poder ajudar você. Ele supervisiona a igreja dessa forma. E diz aqui, note aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele continua, ok? Então, ele já deu uma distinção entre os presbíteros que governam bem e os presbíteros que estão ensinando. Agora ele vai além disso, com a palavra bispo, dando certas qualificações para ser bispo, que eu digo pastor, líder oficial, etc. Ele tem que ter essas coisas na vida dele para ser bispo, para ter o episcopado, essa parte da liderança. E alguém fala, mas pastor, eu estou muito confuso agora, porque diz aqui presbítero, ancião, pastor, bispo, e aqui a pessoa está governando, aqui a pessoa está ensinando, aqui a pessoa está pastoreando, mas como é que fica tudo isso? E é por causa disso, irmãos, que dá tanta confusão e há diferenças entre os usos dos termos nas igrejas e até coisas diferentes. Por exemplo, a igreja batista usa a palavra pastor e tem outros homens que estão ajudando o pastor. Tem outras igrejas batistas que tem um grupo de pastores. Não, tem o pastor principal e vários pastores. Tem outras igrejas que não usam a palavra pastor, usam a palavra presbítero. Ele é um presbítero. E outras igrejas que usam a palavra ancião. Então a pessoa fala, mas então o que devemos fazer? Então, biblicamente, devemos compreender quem são os homens da igreja e entre eles, quem consegue manter essas qualificações, e a igreja deve escolher, voltar quem deve ser o pastor da igreja, e se quiser escolher outros também, ter um grupo de homens, deve pensar sobre isso. Mas cada igreja, até entre as igrejas batistas,
é diferente. E um dia, agora eu sou o missionário, o implantador dessa igreja, mas um dia essa igreja vai ter que tomar uma decisão de como que vai se governar, através de qual homem e quantos homens vão ser líderes. E isso nos leva para mais uma parte. Eu estou tomando um pouco mais tempo essa vez, mas eu quero concluir essa parte da apostila para os homens chamados diáconos. Vão comigo rapidinho para o livro de Atos, por favor. Atos, capítulo 6. Já vimos essa passagem várias vezes. A palavra diácono vem da palavra diáconos. Servos que têm a responsabilidade de áreas específicas da igreja, ok? E aqui em Atos 6, nós notamos aqui algo interessante. Vou ler para vocês, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, mas nós perseveraremos na oração e no ministério. Agora aqui uma grande distinção. Tem que ter pessoas que vão pregar e orar. É o ministério delas, essas pessoas. E tem que ter outras pessoas para lidar com problemas, dificuldades, outras responsabilidades do ministério. Essas pessoas são esses servos aqui, que são os diáconos. E interessantemente, Deus dá listas de qualificações para os diáconos também. Para Timóteo e Tito, ele dá essa lista. E são quase iguais com os dos bispos ou pastores, mas são diferentes. E eu posso ler essas listas para vocês, etc. Mas eu vou simplesmente concluir assim. Nas igrejas batistas, nós temos basicamente 2 que são reconhecidos: o pastor da igreja e os diáconos. E a igreja não tem que ter diáconos, mas é bom ter diáconos, mas os diáconos têm que ser fiéis como o pastor é fiel. E infelizmente, muitas vezes acontece, o pastor tem que manter um certo nível de espiritualidade e os diáconos não. E eu já ouvi muitas piadas sobre diáconos brigando e tudo, e usando palavrão e tudo nas reuniões com o pastor, né? E não é uma coisa engraçada, mas é triste também. Mas ele fala aqui em versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Então, homens tomando conta dessas viúvas, não necessariamente pregando, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Interessante.